Bem-vindo, bem-vinda de volta aqui ao podcast Saindo da Matrix. E para você que não assistiu o episódio passado, volta lá. A gente está hoje com uma convidada mais do que especial, a Liane Hard. Ela é psicoterapeuta, ela dá palestra em autoconhecimento, faz palestra no Brasil todo, ela é mentora. Caramba, é tanta coisa no currículo que, olha só, volta lá. E só para relembrar aqui um pouquinho do que a gente falou no episódio passado, para dar um gancho para esse episódio, mas se você não assistiu, volta lá e assiste. A gente colocou aqui alguns pontos que eu anotei vários, e eu tenho que ir até paixão, lembrar quem a gente se apaixonou lá no início, quando você falou um pouco sobre relacionamento, que eu acho que é bem importante a gente pontuar, porque ao longo, às vezes, da nossa vida, e principalmente da vida de casados, quem é casado há bastante tempo, ou a curto tempo tem aquele prazo de provação também ali. Bastante, né? Que é quando parece que você começa no mel, aí vem um pote de bosta, né? Favo, né? Isso é interessante. Mas você colocou aqui pra gente voltar lá no momento que a gente se apaixonou, o frio que dava na barriga, pra gente entender quem é a pessoa que a gente escolheu. E foi no momento que a gente falou que a gente tem que escolher muito bem com quem que a gente tá se relacionando, porque é a pessoa que vai terminar o nosso desenvolvimento, né? E o relacionamento é relacionar-se todos os dias, né? Muito bom. Eu anotei aqui também que nunca se conforme com a vida que você está vivendo, indiferente qual idade você tem, aonde você está morando, qual fase da tua vida, se você já está no emprego. E nunca é tarde também. Nunca é tarde. Então não se conforme, simplesmente agora... Se agora despertou isso em você, é porque agora é o teu tempo. Cada um tem um tempo na caminhada. Se comigo foi, sei lá, aos 29, com você vai acontecer aos 55... Tá tudo bem. Aos 55 que o dono da McDonald's fundou a McDonald's. Sabia disso? Se não sabia, acabou de saber agora. E para mudar os outros, a gente tem que se mudar primeiro. A gente muitas vezes cobra ali, para de gritar. E a gente tá gritando, né? Cara, com os filhos isso é muito real. Ah, não. Ó, e a frase que... Eu não vou fazer o que minha mãe fazia. Aí faz igual. Nossa. Sim. Faz igualzinho ou um pouco pior, né? E aí vai além, né? Porque essa questão de mudar, ela não tem a ver só com a linguagem verbal, né? Tem com a não verbal. Teu corpo fala o tempo inteiro. Com certeza. Então a gente falou sobre isso e um pouco mais no episódio passado, volta lá. E aí antes da gente dar segmento nesse episódio, seja mais digital. Para você que ainda não entrou no mundo digital, escuta só, tu vai ficar de fora dessa nova onda. Então, chame aqui a nossa equipe que a gente entra em contato com você e vai te ajudar nesse processo, tá? A gente vai falar agora sobre... A gente vai aprofundar mais aí nessa sua... Agora usar todas essas caixinhas que a gente tem. De psicoterapeuta, de transformação interna, de transformação comportamental, de treinadora. Então, como que a psicoterapia comportamental e cognitiva, ela entrou na sua vida? Como que você começou a atuar nessa linha e por quê? Aí você vai dar risada. Vamos lá. Casamento foi o que me fez ir para essa área. Já era coach, já atuava como treinadora, né, comportamental, já estava nessa pegada da inteligência emocional desde 2017, né, já atuava como pedagoga, né, enfim. E aí eu culpava meu esposo de todos os problemas que não davam certo na minha vida, né? Tudo. Porque eu casei nova, porque eu não vivi, porque desse jeito. E aí eu conheci um curso onde eu ia me desenvolver como analista comportamental, corporal, representacional. E eu decidi que eu ia fazer, que era mais... Eu me inflava de curso, na verdade. Assim, tudo que aparecia, eu era a doida que ia. Rata de curso. E aí eu falei assim... eu vou fazer. E eu lembro que eu e o Denilson brigávamos muito. Nós tínhamos, assim, desacertos, porque duas personalidades muito fortes juntas. E aí eu queria mudar ele. Então eu dizia que ele era o problema. E ele inconscientemente, ele não dizia que eu era o problema, mas ele dava a entender.
né? A linguagem não verbal acabava falando. Então, a gente tinha um percurso de discussão e maturidade mesmo. E eu fui para São Paulo. Nessa época, já estava atuando dentro da faculdade, já tinha um valor financeiro bom. E nós, mulheres, quando nós não temos conhecimento de quem nós somos imaturas quando se trata de financeiro. Sim. E aí o ego... toma conta. O ego toma conta. Muito bom a gente falar desse assunto. E eu falei, porque eu tenho meu dinheiro, eu mando na minha vida, que eu tô indo pra São Paulo. E eu fui, ele falou assim, você vai, então a gente vai separar. Eu falei, então a gente vai separar. E eu fui. Olha só. E eu cheguei lá e eu descobri que o problema era eu. Eu falo para todos os meus clientes, aquele momento eu descobri que o maior problema era eu. Eu tinha traumas, bloqueios, eu repetia padrões, eu ainda não havia perdoado os meus pais por situações da minha infância. Então, eu culpava o mundo todo por todas as coisas que eu não tomava de atitude e posição e não baixava meu ego. Então, eu era egocêntrica porque eu acreditava que sem o meu esposo, eu me virava porque eu tinha dinheiro. Porque eu já tinha feito a minha carreira. E aí que entra a questão. Eu esqueci por muito tempo que para ser quem eu sou, ele ficava com os meninos para eu estudar. Então, dentro daquilo, eu fiquei 7 dias no curso, imersa nesse curso, aonde se chamava A Lógica da Vida, o curso. E ali, para eu ser quem eu sou na área da psicoterapia, eu precisei passar. Então, não é sobre somente falar aquilo que eu leio nos livros ou nos cursos que eu fiz. Eu passei, eu gritei, eu chorei, eu esperneei, eu queria quebrar tudo porque doía demais. Porque eu falo assim que quando você passa pelo processo, é como se te virasse de ponta cabeça dentro de um abismo e você vai ter que se equilibrar ali até sair tudo o que está quebrado de dentro de você para se consertar. Então, foi uma desconstrução de um padrão de dor, de ferida, de mágoa, de rancor que eu precisei enfrentar. Então, eu precisei conhecer a Eliane de verdade. E foi ali que eu deixei de ser carvão para se tornar um diamante. Porque ali eu entendi que dentro de mim eu não podia mais culpar o meu esposo pelas escolhas erradas que eu fazia. Eu não podia mais ser uma mulher que não tem sabedoria, eu precisava entender o meu papel. E nesse curso teve um teatro que me chama muita atenção naquele momento, onde eles mostraram a posição de Deus, a posição do esposo, a posição da esposa, dos pais do casal, depois dos filhos. E esse teatro vinha mostrando cada lugar nosso. Os momentos em que você, muitas vezes, deixava de olhar para o seu esposo e olhava para os seus pais, não entendendo que ele está do seu lado. E aquele teatro foi mexendo comigo. E aí, depois de passar por todo esse processo e continuo na jornada todos os dias, foi que me transformou numa psicoterapeuta. E então, o processo hoje de ajudar outras pessoas a se transformar é mostrar para elas que todas as dores que elas passaram, todos os bloqueios e todos os traumas, não podem dirigir a vida delas. Que passado é referência e não permanência. Pera, calma, você tá falando muita coisa boa. Passado, fala de novo. Passado é referência e não permanência. Sim, claro. E ali, nesse momento, eu falei, como que eu sou culpada? Como? Ele. E aí uma frase que me impactou foi, se ele mudar, qual é o próximo problema que você vai encontrar para reclamar dele? Porque não estava nele, estava em mim. Então, os meus olhos enxergavam só as coisas que eu queria enxergar. Sim. E eu não via as habilidades e competências que ele também tinha e as qualidades. Esse é o maior erro de nós, seres humanos, no contexto geral. Quando nós estamos apaixonados, olhamos as coisas boas. Quando a paixão baixa e o amor começa, você precisa aprender que é relacionar-se todos os dias. Todos os dias eu preciso escolher, Sim, estar ali, escolher vivenciar aquilo. Isso tem a ver com relacionamento conjugal, com amizades e com a tua vida profissional. Sim. E quando você tá bem na tua vida pessoal, a profissional deslancha. Com certeza. Então, eu precisei me encontrar, me conhecer, me desenvolver para ser quem eu sou na minha profissão. Cara,
Olha aqui, ó. Só isso aqui já pagou. Já pagou tudo. Vamos lá agora, segue aqui, Eliane. Qual que é? Liane Hardet. Arroba Liane Hardet. Nós vamos colocar aqui na tela e já segue ela ali, porque você precisa escutar essa mulher. Mais. E aí agora, usando tudo isso, quais são os primeiros sinais que você vê quando hoje tu depara com uma pessoa que você já sabe que ela tá presa ainda na Matrix e que tem muita coisa... Eu imagino que agora, né, você começa a ver, você começa a entender tudo, assim, comportamentalmente falando, o que tá mantendo as pessoas ali na Matrix, né? Meu esposo fala assim, eu não gosto de ir com você pra praia, porque parece que você nunca sai do trabalho. Eu olho e falo, aquela pessoa tá vivendo isso, aquela pessoa tá vivendo aquilo. Só de ver? Porque sem falar com a pessoa? Sem falar com a pessoa. A tua mente, o teu corpo conta aquilo que a tua mente tenta esconder. Sim. Né? Então... E o que você tá vendo em mim? Vamos aproveitar. Uma mulher decidida? Né? E aí, quando eu tô num ambiente, geralmente que eu estou informalmente, eu costumo só observar. Se a pessoa vem conversar comigo e ela começa a me trazer algumas informações e ela me pergunta, eu respondo. Hoje eu não brinco mais de cartomante, que há algum tempo eu brincava, né? Porque aí você começa a trazer as informações e eu, como eu gosto de ver a transformação, eu acabava entregando muita coisa. E daí depois eu acabava reclamando que a pessoa não comprava o meu processo. Porque eu já tinha entregue para ela a chave ali, né? Enfim. Quando eu observo que as pessoas estão num processo vicioso de reclamação, é um dos primeiros passos. E aí eu vou voltar lá na Liane. Quando eu estava presa na Matrix, é quando eu reclamava do meu casamento. Mas eu não tinha uma visão de fora de como fazer para solucionar os problemas que eu acreditava que eu tinha, mas eram os problemas que eu criava. Porque se eu chego em casa brava com os lixos do dia a dia e jogo no meu esposo, é lógico que ele não ia ficar feliz. Então, eu estava criando um relacionamento conturbado. Então, hoje, quando... A maioria são mulheres, né, que me procuram, ou que a gente conversa, as redes... Né, quando a mulher começa a trazer essas informações das reclamações do dia, eu já começo a entender. Uma coisa também bem assim, corriqueira, normal, é o desânimo. De achar que não é o suficiente aquilo que ela está fazendo, o que ela está vivendo. Ela desanima. O desânimo do 880. A hora tá mega feliz, a hora tá com aquela... Ai, não é para mim, ó céus, ó vida, ó terra. Então, ali já dá sinais de que algo está preocupante, que tem algo dentro que é interessante olhar com mais atenção. Por que está, como está? Então, são alguns pontos que a gente observa. Como analista corporal e comportamental, é o que eu falo, o corpo ele informa antes de você falar. Uhum. Então, tem alguns aspectos que ele já traz. E tem 5 dores que são primordiais as pessoas terem. E 85% dos brasileiros têm dor de abandono e de rejeição. Porque 85%. Porque começa na infância. Então, eu me sinto abandonada pelos meus pais, eu me sinto abandonada, rejeitada, né, por pai ou por mãe. Nós temos no Brasil também uma porcentagem alta de famílias disfuncionais. Sim. Então, pelo fato disso, as mulheres são muito mais emocionais. Então, elas procuram nos relacionamentos aquilo que elas não tiveram na infância, no pai e tudo mais. Se perde no quê? Na identidade. Você pode fazer um teste, começar nos eventos, observar como as mulheres falam das nomenclaturas da profissão dela e pouco falam delas como pessoa. Sim. Elas falam muito e elas se apresentam contando a história da família dela. Meu nome é Eliane, sou esposa do Denilson, mãe do Rian e do Lohan e vó do Ravi. Ok, legal, mas e você? Quem é você de verdade? Né? Quais são as suas qualidades? Então, meu nome é Eliane, sou determinada, gosto de movimento, gosto de ação, tenho um hobby que eu gosto de ler, que eu gosto de tomar café, que eu gosto de sair e fazer trilha. Olha a diferença. Depois eu falo da minha família. Mas é porque eu acho que a gente também nós somos serventes, no sentido que a gente serve muito, principalmente a nossa família, e a gente esquece da gente, né? Mas aí que tá. Quando você diz que você ama os seus filhos, a sua família, o seu esposo... A Bíblia nos diz amar o próximo como a ti mesmo.
Se eu não me amar em primeiro lugar e não reconhecer minha identidade de filha, como que eu vou dizer que eu amo os meus filhos se eu não cuido da minha saúde, se eu não cuido de mim, se eu deixo me abalar por aquilo que pensam ao meu respeito, pelas falas, e aí a minha autoestima, ao invés dela estar num equilíbrio, ela desequilibra. Então, quando eu tenho essa percepção, a consciência de que o amor verdadeiro, ele vem do Pai, e depois sobre mim e de mim para os meus, eu começo a ter uma visão diferente de mim para com o espelho. Então, eu começo a me olhar e enxergar que através de ser imagem e semelhança do Criador, eu consigo levar para o outro algo que o outro vai olhar e falar assim, eu quero essa paz. Como que você consegue, no meio dessa turbulência da vida, ter paz? E aí você sorri e você sabe, porque eu conheço a minha identidade, porque eu conheço quem eu sou e porque eu consigo, no meio da turbulência, entender que eu vou enxergar com os olhos bons aquilo que está sob meu controle e aquilo que não está. E aí eu vou lidar e resolver os problemas e não administrá-los. Então é nessa pegada que eu acredito e a vertente que eu trabalho hoje, inclusive, né? Que eu ensino as minhas mentoras a elas enxergar quem elas são. Porque as minhas mentoradas... Existe técnica para isso? Tipo, dá uma dica rápida. A primeira é você começar... Eu sempre faço um exercício, que é escrever tudo que eu vivenciei no meu passado. Escrever, pegar... Nossa, mas é difícil esse já, né? Já começa com o difícil. E aí tem uma frase que eu peço para que ela escreva assim, eu... Né, vou falar como se fosse eu. Eu, Liane Hardet de Carvalho, perdoo fulano, ciclano, beltrano, nananã, por isso. Aí eu coloco todos os ressentimentos, as mágoas, os ódios, as raivas. Aí ali eu xingo, ali eu falo palavrão, ali eu, sabe? Sim, E aí solto tudo. E aí eu coloco assim por último, e me perdoo. Por quê? Porque quando a gente fala assim, libera o perdão, a pessoa fala assim, atitude, libera perdão, é atitude, liberei. Então eu tive a atitude de liberar. Daí... eu liberei, mas continuo. Então, todos os dias, exercício, treina até se tornar. Só que quando se fala do se perdoar, a maioria não fala sobre isso. Porque eu só consigo liberar o perdão, mas você consegue se perdoar genuinamente pelos erros que você cometeu e pelas vezes que você permitiu com que todas essas pessoas fizessem com você o que elas queriam? Sabe que é engraçado? Que eu acho que até pra você perceber que você errou, também você tem que dar uma baixada no teu ego, porque você não consegue. É por isso também, porque a pessoa não... O ego às vezes tá tão grande ali dominado e dominando a consciência da pessoa que ela não consegue. O erro tá no outro, que ela não tem a autorresponsabilidade, né? Mas ó, aí entra o quê? O pilar principal daquilo que eu trabalho, autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu não vou desenvolver a autoconsciência, nem a autorresponsabilidade, muito menos a empatia e muito menos o autocontrole. Aonde entra o autocontrole? Quando eu vou gritar, eu vou pensar. Eu vou estimular o meu sistema neural a refletir. Eu sempre falo assim, ontem eu falei na aula. Quando você tem uma mata fechada e você vai fazer uma casa nela, você vai precisar cortar algumas árvores. Então, essa mata, ela tá toda fechada. E eu preciso criar um carreiro. Antes de eu criar uma estrada, eu crio um carreiro. O nosso cérebro não é diferente. E a neurociência, ela diz que nosso cérebro busca informação naquilo que ele conhece. Sim, claro. Então, se ele busca informação naquilo que ele conhece, eu vou precisar criar sinapses novas, através do autoconhecimento, para desenvolver habilidades novas, para poder escrever uma carta reconhecendo o meu passado e liberando ele. Aí as meninas, né, a maioria fala assim, tá, eu vou fazer o que com essa carta? Você vai queimar, ninguém vai ler. Por isso que você vai falar o que você quiser ali. Tudo que tá aí dentro de você vai tirar. Lixo é lugar de lixo. Você não é um pote de lixo que vai carregar todos os lixos emocionais e o agiota emocional tomando conta de você. Então, você faz esse processo e libera. Pera. Agiota emocional tomando conta de você. Porque você tá pagando todo dia um preço altíssimo. Caramba! Altíssimo para viver algo que você construiu somente na tua mente. Então, aí você tá presa com a gaiola com a janela da gaiola ainda aberta. Presa em você mesmo. E pior, procurando um culpado para poder apontar e dizer que a pessoa é culpada. Então, eu sempre falo, sem o autoconhecimento, você não transforma a sua vida de jeito nenhum. E você acha que é mais difícil
mudar o pensamento ou o comportamento? Primeiro você tem que mudar o pensamento. Mas e o que é mais difícil? Mudar o pensamento. Tá? O comportamento, ele vai virar o hábito. É igual ir pra academia. É difícil ir pra academia, é chato, é dolorido, você paga pra erguer peso. Só que quando você vê aquela barriga trincada, aquele bíceps, você fala, nossa, aí você paga com gosto. Mas isso demorou um processo. E o que fez você exercitar o pensamento? E assim, por exemplo, para aquela avó. Eu tenho uma avó. A minha avó é linda. Mas eu tenho que falar. A minha avó tem 86 anos. 86 também. A idade da minha. Que louca, né? É doido? Eu tô falando sério. E ela tem muita mágoa do passado. Muita. Só que ela é aquela senhorinha fervorosa que reza todo dia o terço e vai na igreja, sabe? Tipo, é uma loucura. E a pegada ao passado, menina do céu, que eu não sei. Outro dia eu falei pra ela, falei assim, ô vó, vamos liberar esse perdão aí. Vamos agora. E eu falando pra ela que ela tem muita mágoa. E realmente passou muitas coisas, porque hoje o que a gente passa não é peanuts perto do que as nossas gerações anteriores passaram. A gente não tem nem ideia, porque a gente já viveu uma geração completamente diferente. Total. Totalmente. Então, assim, é muito fácil também agora falar libera o perdão, né? Que nem eu falei pra ela. Mas, assim, existe alguma forma da gente, hoje, da nossa consciência, o que dá pra fazer pra gente, sabe? Ajudá-la? Ajudar. Teu comportamento agora. Porque você teve a oportunidade que ela não teve. E aí, ó, vamos olhar lá. A gente repetiu o padrão até a gente sair da Matrix, certo? Uhum. Hoje a gente tá vivendo uma nova era, vamos dizer assim, um novo momento. Era uma vez a Liane do passado e eu pego a caneta e o papel e escrevo a minha história a partir de agora. Todos os dias Deus me dá a oportunidade de fazer uma história diferente. Ela não teve essa oportunidade e não teve essa consciência. E hoje é muito mais difícil, porque já tá ramificado. O que vai fazer com que ela mude o teu comportamento e a tua posição? Sem impor. É o que eu falo, aceitou Jesus, é lindo, maravilhoso, tô mega feliz. Mas você não faz Jesus descer goela abaixo das pessoas. A Bíblia é chamada você, que é o seu comportamento, que vai converter o outro. Então, quando se fala das nossas avós, eu vejo que Deus nos dá a oportunidade de olhar para elas, identificar nelas aquilo que nós podemos mudar em nós, daquilo que elas viveram, e o nosso comportamento transferir a ela a mulher que você está sendo e que você não carrega o que ela carrega. Deus dá a oportunidade para nós. Então, eu tenho essa visão. Eu não vou poder fazer terapia com a minha avó e fazer com que ela mude na idade que ela está. Mas eu posso, no meu comportamento, na minha posição, por exemplo, ela reclamou, eu falo, vó, agradece, olha o sol que lindo. Porque a avó tá no final da vida. Claro que não, a senhora tem a oportunidade ainda de me ver. Olha aqui, tô junto com a senhora no banheiro, nós estamos tomando banho juntas. Que foi o que eu vivi nesse final de semana. Vamos chupar melancia? Ela falava, você vai me deixar gorda. Não, vó, eu vou ficar feliz em comer junto com a senhora. Então, a forma com que você lida agora com a situação é que faz com que ela olhe pra você e aí vem orgulho, né? E ela tá tendo a oportunidade de viver o que eu não vivi. É o contra. É olhar para o passado e te ver no presente voltada para o futuro. É porque quando a gente vê elas assim, as pessoas que a gente ama e a gente vê que tá aprisionada, a gente fica querendo arrancar a pessoa Mas dali. eu vou te contar, Deus te dá a oportunidade no momento certo, porque aí eu falo que eu gosto de falar, né, dentro da espiritualidade, que é quem convence o homem de qualquer erro, de qualquer pecado, de qualquer prisão, é o Espírito Santo, mas essas pessoas mudam através da nossa fala, do nosso comportamento, das nossas atitudes, porque nós somos ferramentas. Eu costumo dizer que, dentro da psicoterapia, o que você faz? Eu abro valeta, o Espírito Santo vem e cura. Eu não tenho poder para curar, mas ele tem. Então, o que eu faço? Servente, eu vou lá, pego todas as ferramentas que ele me deu de oportunidade e vou identificar, mapear essa pessoa, vou abrir ali as valetas, e o Espírito Santo vem com a cura. E ela tem o resultado esperado. Então, ela segue a vida dela e Deus traz outra pessoa para cá. E assim vai. Então, eu vejo que agora entra o comportamento. Que lindo, Liane. Eu penso assim, né? E eu acredito que essas direções, assim, ela vem direto do céu, sabe? E como que... Como que você lida, você com a tua consciência no dia a dia,
Porque, às vezes, o que que eu sinto, tá? Eu sinto que eu tenho a chave. E eu consigo enxergar por trás, como se fosse um jogo mesmo. E eu consigo sentir e ver coisas que as outras não veem. E sem prepotência. É só eu observando. Só que também eu sinto que tá, putz, devagar às vezes, sabe? Assim, eu sei que eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter calma, cada um no seu tempo, eu sei disso. Só que nós somos seres humanos, então, tipo, às vezes eu quero, e a minha, não sei se é por conta da minha mente processual, da engenharia, então eu fico, tipo assim, tentando bolar meios De ação. de acelerar, tipo, né? Como que tu controla isso dentro de você? O trabalho é um a um mesmo? Hoje eu tenho tentado, assim, criar grupos de movimento, tá? Em questão de... Eu uso as ferramentas que nós temos, as redes sociais, né? E agora eu tenho um curso que tá acelerando o processo. Mas eu também tenho esse pensamento, que parece que é devagar e parece que as pessoas não têm essa visão do além. Do além que eu digo, além daquilo que você consegue ver, né? Parece que estão com o óculos todo embaçado, não tá limpo. E aí, eu hoje tenho desenvolvido uma técnica que é perguntar, literalmente... Eu sou taxado como doida mesmo, então eu nem ligo. Porque eu falo com Deus o tempo inteiro. E aí eu pergunto pra ele se aqueles ambientes são os ambientes que eu tenho que estar... E se é ali que ele me quer. E se eu não aceito qualquer convite para estar só por estar. Então, eu sempre pergunto para ele, e os movimentos que eu estou, vai direcionar aquilo que o senhor está me enxergando? Porque se um vetor soma com o outro que está na mesma direção, isso, vai... Se as pessoas que o senhor está unindo a mim, porque aí desde o ano passado, eu tenho orado e pedido assim, me apresente suas amigas. Porque eu me sentia fora do mundo. Eu achava que o mundo... Ou era eu que era a errada, ou era o mundo que eu vivia que... Porque, assim, eu via coisa além, mas as pessoas que estavam à minha volta diziam, mas falta dinheiro pra gente fazer isso. Mas a gente não vai conseguir por causa disso. Então, sempre existia uma barreira. E aí, Deus me trouxe uma palavra que foi a de Josué e Caleb. Porque antes de Josué e Caleb ir até a Terra Prometida e enxergar a Terra Prometida, já tinha sido mandado outras pessoas. E essas pessoas voltaram e entregaram, eu estou sendo bem breve, entregaram a seguinte informação. Lá tem gigantes, tem muros altos, a terra sim é boa, mana, leite e mel, mas, né? Então sempre tinha os obstáculos. Nós não vamos conseguir vencer os gigantes. E a história conta que eram gigantes mesmo, né? E muros muito altos e tudo mais. Josué e Caleb foram mandados com os mesmos formulários. Vocês precisam lá e verificar. E eles voltam e dizem, a terra é maravilhosa, existem gigantes, existem muros, mas nós somos mais que vencedores e nós vamos vencer. Então, assim, hoje eu olho para isso. A visão que eu estou tendo mediante ao quem está do meu lado. A pessoa está olhando a dificuldade, enquanto eu estou olhando os obstáculos e as oportunidades. Então, eu não olho mais para isso. Eu olho para aquilo que Deus está colocando sobre a minha vida. E o movimento está acontecendo. E ele está acontecendo, ele está sendo direcionado. E tanto é que eu te conheci em 20 dias. E aí, se perguntar pra mim como foi, eu falo, é doido? Melhor você nem... Só anda junto, se você quiser. Porque se eu for te explicar, você vai achar que a gente é doida. Né? E aí, vamos pro versículo que diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, eu começo a entender que eu tô no caminho certo do movimento. E sabe o que é engraçado? É que nem eu te falei, eu comecei a ler a Bíblia o ano passado, então é, tipo, muito recente. E eu tive uma visão, que daí você não sabe, mas eu tive uma visão bem grande. Depois eu te conto. Que eu ainda não dá pra contar assim, toda ela. Porque o povo vai falar que eu sou louca mesmo. E como eu fui vindo da ciência bem lá quadrada, e eu vivenciei o negócio, então, tipo assim, eu vi nos meus olhos, pela minha face, e eu sei que eu não sou louca. Então, tipo... E aí o negócio... Só que aí, tipo, a Nath lá na igreja a vida toda, ela vive aquilo. E aí, às vezes, eu fico olhando assim e falo, meu Deus, mas por que você não deu essa visão pra ela se ela já entende o negócio? Aí você deu a visão pra mim? E aí, você quer que eu te responda? Quero. Não. Vou te responder. Por que Deus dá essas visões pra nós? E era uma pergunta que eu fiz pra Deus e que Deus me respondeu.
Eu questionava por que quando eu estava dentro da igreja, Deus me dava algumas visões que não dava para os líderes, para quem estava lá para fazer esse processo. E Deus me deu a seguinte resposta: porque o ID é para que você saia desses ambientes e leve para quem está desacreditado daquilo que eu tenho. Porque quando você entra numa bolha, religiosidade, diferente de qualquer que Sim. seja, você vive padrões repetindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando Deus te dá, você tem intimidade com Ele, Ele te dá a visão que Ele não dá para quem segue padrões. Porque o tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo. E o que ele está dando para você é porque o tempo realmente está para acelerar. A gente precisa correr e levar as informações de que Deus existe e de que Ele é perfeito e que tudo coopera para o bem daquele que ama Ele. Cara, é muito isso. E aí agora eu vou, porque, né, você não enxerga tudo, você vai vendo pedaços que ele quer te mostrar, porque eu acho que a gente não tem nem consciência para isso. E uma coisa que, até por conta da minha infância, e eu entendi na visão que ele me deu, é que eu me sentia bem pequena. E aí, por conta disso até, que eu queria construir coisas. Eu queria construir posições, eu queria construir dinheiro, eu queria, sabe? Porque me faltava ali uma questão muito forte familiar e eu queria substituir isso e eu queria conquistar as minhas, eu queria ter o controle e tudo. Mas mesmo assim eu me sentia pequena. Pequena do nível que eu me curei de uma doença que chama doença de Crohn, sabe? Eu tirei 70 centímetros do meu intestino e eu desenvolvi essa doença com 16 anos e eu decidi que eu ia me curar. E eu me curei. Só que meu pai ficava falando assim pra mim, vai lá e faça uma promessa pra Deus. Meu pai foi em todas elas. Ele foi, tipo, em todas as religiões, levava uma foto, porque ele fez, acho que ele se sentiu um pouco culpado, porque ele falava que adolescente não adoecia. E que eu deveria estar fazendo alguma coisa de errado na rua. E eu acabei adoecendo por conta das questões familiares. O emocional. O emocional total. E demorei muito tempo pra entender isso, muito tempo. Mas enfim, quando eu entendi, aí eu decidi me curar. Você sabe por que a gente atrai essas doenças? Por quê? Para ser vista e ser amado. Ser cuidado. Será? Por eles? Com certeza, então, provável. Porque Que era o único bosta, momento, né? ó, no hospital, doente, ou em casa doente, seu pai te via. Nem que fosse pra te xingar. mas Cara, ele é tava te louco vendo. isso, agora você tá falando. Porque, olha só pra você ver, eu pensava, o único momento que eu pensava em, às vezes, falar as coisas pro meu pai e pra minha mãe, era quando eu estivesse lá no leito de morte. Eu me via no leito de morte e falava assim, agora eu vou ter coragem e vou falar. Adolescente, né? Obviamente. Mas aí o que a tua mente fazia? Ah, é esse que você quer? Então eu vou te dar um comando pro Que seu corpo. merda, vou né? trazer a doença. Por que a aula de ontem, dei aula, expliquei para meus alunos. Eu falei, doenças emocionais. Eu aprendi isso quando minha sogra teve câncer. E é uma história assim, naquele dia eu entendi que o que a mágoa faz com o ser humano. Aham, eu Porque entendi. as células cancerígenas, elas existem, Sim. mas é você que ativa. Sim, sim. Mas enfim, aí meu pai falava assim pra mim, pede, faça uma promessa, você tem que pedir pra Deus. E eu nunca pedi. Porque você sabia que ele ia te curar? Não, porque eu não me achava Digna. Eu acho, só que, tipo assim, hoje eu falo isso com você. Só que na época eu falava assim, mas tem tanta gente tão pior do que eu. E eu ficava me colocando nesse papel de vítima que eu achava que eu não tinha, entendeu? Mas isso tudo inconsciente, eu não falava. Porque por fora, eu tava trabalhando e fazendo as coisas e ficava Fechado. passando isso aqui, só passando, né? E quando eu vi quando eu entendi, eu vi essa visão, cara, eu entendi que eu sou enorme na obra dele. E aí foi quando essa ferida que eu tinha lá de que eu era pequena me curou. O que me curou foi ele, depois que eu comecei a ler a Bíblia, e ele falou isso pra mim. E ó, você começou a ler a Bíblia sozinha, ninguém te instruiu aí fazer isso. Dizer assim, ó, você Não, tem que. Sozinha. Você. Sozinha, mas é porque eu também já, tipo, me sentia, já tinha feito, Preparada conquistado pra várias isso. coisas e nada preenchia, né? Não era suficiente. E aí eu comecei a ler mesmo porque. E tinha muitas coisas que me travavam de não ler antes. Você fica criando essas E o coisas que na mais tua cabeça. tem são pessoas que não se sentem dignas e são pessoas que não entendem por que tem um vazio tão grande dentro delas. Sim, sim. Eu esqueci. Aqui. Então, gente, olha só, a gente tá esquecendo até do tempo aqui, de tão sensacional que tá. Obrigada, Júnior.
E para você, então, que quer entrar no mundo digital, gravar um podcast ou melhorar nas redes sociais, seja empreendedor, se tem um negócio, chama a gente lá, Seja Mais Digital, que a gente te ajuda nesse processo, tá? A gente fica, então, no próximo bloco. Não perca, a gente vai falar sobre propósito, mais sobre família, espiritualidade e sobre como fazer tudo isso depois que você desperta.